Oi, eu sou o Maxon. O programa de hoje é uma singela homenagem aos 20 anos de Silent Hill 2, um dos jogos mais importantes de todos os tempos de terror. Não só de terror, né? Esse jogo, a gente vê o legado dele para todos os lados, especialmente no roteiro, especialmente na narrativa, na construção de personagens. Silent Hill 2 foi lançado originalmente no dia 24 de setembro de 2001 para PlayStation 2 e pouco tempo depois para Xbox e PC. E eu recomendaria enormemente que você que nunca jogou, que fosse atrás de um PlayStation 2 ou de um Xbox para jogar esse jogo. Porque o meio mais prático de se abordar Silent Hill 2 é através do HD Collection, que é uma grandíssima de uma aberração, muito provavelmente o pior relançamento desses últimos anos. É realmente desrespeitoso, eles realmente deveriam ter abortado esse projeto. De qualquer forma, Silent Hill 2 abre caminhos para uma discussão basicamente infinita. Por mais que ele tenha seu começo, meio e fim, ele tenha a sua jornada específica de cada personagem, ele é altamente interpretativo. Se a gente pega as grandes inspirações de Silent Hill 2, como por exemplo Crime e Castigo do Dostoiévski e Alucinações do Passado do Adrian Lyne, do Jacob's Ladder, né, no cinema e na literatura, também são obras que convidam ao debate. Eu acho que isso é extremamente importante porque é algo que eu aqui no Mask Horror sempre vou compactuar e sempre vou incentivar e enaltecer e propagar o máximo possível, que é convidar ao debate, da não opinião absoluta sobre algo. Então a gente tem aqui uma premissa extremamente poderosa, né? Assim, em poucas linhas você consegue uma imersão absoluta por parte de quem joga. Seja você um fã de terror ou não, seja você um fã de Silent Hill ou não. Porque esse jogo aqui ele foi lançado pouco tempo depois do jogo de 1999. E ele é muito diferente. Essencialmente é como se o Resident Evil 2 se tratasse de casas mal assombradas. De assombrações do além, e não de zumbis, armas biológicas, coisas do tipo. Essencialmente é o que esse jogo faz com relação ao que nos foi apresentado na saga do Harry Mason atrás de sua filha, indo fazer uma viagem para Silent Hill, que é uma cidade interiorana. Muito se diz, né, que é uma cidade baseada em Maine, que é uma cidade, no caso específico de Silent Hill 2, baseado em San Bruno. Isso fica muito claro, San Bruno na Califórnia, né? Com imagens comparativas, algo muito parecido com o que acontece com Persona, especialmente o 5, né? Isso acontece com Silent Hill 2 também, né? A gente tem uma equipe muito maior, comparativamente ao jogo original de 99, e umas figuras-chave também deixaram seus cargos, como por exemplo o Keiichiro Toyama, que foi o roteirista e o diretor do primeiro Silent Hill. Ele saiu da Konami, muito provavelmente por volta do começo dos anos 2000, 2001, 2002, ele já estava inserido na Sony, já estava ali com o seu Project Siren em mente. E, de novo, reforço, muitas vezes aqui no Mask Horror eu faço questão de pontuar a importância de Siren, como Siren é um jogo de terror que não alcançou a notoriedade de um Silent Hill, de um Resident Evil, por ser, talvez, de difícil acesso, de difícil assimilação em todos os aspectos, seja na temática, seja na dificuldade, seja na complexidade da sua narrativa, e no quão intrincado ele é. Mas Siren é um fruto do sucesso de Silent Hill e de uma das mentes mais geniais do terror, que é o Keiichiro Toyama. Bom, ele saiu e aí ficou uma galera. O time aumentou basicamente 3 vezes. A gente tem aí figuras muito importantes que ficaram mais ainda aqui na continuação, como por exemplo o meu favorito, um dos meus artistas favoritos, que é o Masahiro Ito, que ele não só faz o design das criaturas, mas também o design dos cenários. Não é à toa que Silent Hill 2, 3 e 4 eles são tão detalhados em termos de design de monstros, em termos de construção de cenário e de personagens. Se você pega animações, isso bastante gente faz na internet, né? Animações, especialmente de movimentação facial de personagens do Silent Hill 3 em especial, e compara com jogos lançados hoje em dia, às vezes a comparação fica patética. Se você faz isso com Silent Hills mesmo, por exemplo, Homecoming, que seria o Silent Hill 5, você coloca ele lado a lado em termos de animação com Silent Hill 3, até mesmo o 2,
comparação é desonesta. Mostra um time muito dedicado ali, de pessoas realmente comprometidas e que num curto período de tempo conseguiram basicamente entender toda a arquitetura de um videogame novo, que no caso foi o PlayStation 2, e consequentemente passar isso para um Xbox e tal, e com conteúdo extra, né? O Silent Hill no Xbox, que depois também foi a versão Greatest Hits do PlayStation 2, é a versão Restless Dreams, com mais finais, com melhorias técnicas, gráficas, e com um cenário novo de uma personagem muito importante. Quando eu falei da premissa, é essencialmente a ideia de que o nosso protagonista, James Sunderland, recebe a carta de sua esposa, chamando para um local especial em Silent Hill, uma cidade que eles costumavam visitar, que tinha um carinho muito grande, muitas memórias e lembranças boas, com o porém de que a esposa do James, a Mary, já havia falecido há 3 anos. E a gente sabe disso logo no comecinho do jogo, né? Então a gente tem uma abertura com uma trilha sonora muito marcante, que é uma das músicas mais chamativas. A trilha sonora de Silent Hill é muito poderosa. Akira Yamaoka, que é o grande compositor, que depois viria a se tornar produtor da série, né? Uma das figuras mais proeminentes de Silent Hill. Hoje em dia trabalha com o grande Goichi Suda na Grasshopper. Quando ele saiu da Konami, o último trabalho dele foi com o Shattered Memories, que é uma bela trilha sonora. E a primeira composição dele fora da Konami foi com Shadows of the Damned. Então ele ampliou o leque de possibilidades. O Akira Yamaoka é muito fã de Sonic Youth e de Portishead. Então você vê muito disso aqui, ao mesmo tempo que tem uma coisa muito melancólica e muito intensa. E a trilha sonora do Silent Hill 2 é famosa porque ele compôs todo do quarto dele, um equipamento que ele tinha na casa dele. É algo assim que, de novo, o legado fica, né? E com isso influencia os jogos de terror que são lançados hoje, em 2021. Eu joguei inúmeros jogos de terror esse ano que você vê Silent Hill lá. Às vezes de forma mais explícita, às vezes como homenagens. E esse jogo aqui ele é campeão nesse aspecto porque o interpretativo é muito forte. Né? E todo o lance da seita, do cultismo, o lance do pagão, do fanatismo, do religioso, das entidades, das deidades, divindades do primeiro Silent Hill ficam de lado para algo essencialmente psicológico. Aqui a gente tem a cidade de Silent Hill projetando pulsões, projetando recalques, medos, anseios do subconsciente das pessoas que por lá transitam. Cada pessoa que o James encontra tem um propósito de ser, do porquê que tá ali. Aqui a gente tem uma das minhas personagens favoritas em jogo de videogame, que é a Angela. Desde a maneira como ela é apresentada no cemitério, até depois, quando ele se encontra com ela num apartamento, num quarto de apartamento. Depois a gente tem o Ed, do porquê que ele vai para a cidade, uma menininha vagando pelas ruas de névoa, repletas de criaturas, no papel da Laura. E a própria Maria, que é uma projeção da Mary, só que como se fosse o outro extremo. As roupas que ela veste, o cabelo, o próprio James comenta isso, o fato dele encontrar com ela ali, né, as margens do Toluca Lake, que é um ponto turístico de Silent Hill e onde os dois gostavam muito de ficar. Né? Então, o jeito que isso é apresentado, dentro de uma estrutura de jogo essencialmente simples, né, como a gente controla o personagem, como a gente confronta as criaturas, gerenciamento de itens e tal, é aquela coisa, o próprio Keishiro Toyama diz que a eficácia do terror ali nessa era de ouro, do final dos anos 1990, começo dos anos 2000 em videogame, é por conta da precariedade dos controles. A gente não tem muito domínio, muito controle do personagem em si. Ele não faz muita coisa, ele é extremamente limitado. E o horror de sobrevivência está muito ligado nisso. Né? E o Silent Hill é genial porque, de uma maneira extremamente sutil, ele muda, ele vai se desdobrando na forma como a história segue adiante. Seja na forma como você lida com o seu personagem, se você costuma usar itens de cura quando você se machuca, se você costuma checar, por exemplo, a carta da Mary, se você costuma checar a faca da Angela, que ela estava flertando com o suicídio ali, ou então como você lida com a Maria, nos momentos que você está junto dela, indo atrás dessa menininha que aparece misteriosamente ali na cidade e tal. Então tudo isso de uma maneira muito sutil, que claro, você jogando e rejogando, é um jogo que convida a revisitações, você
vai desvendando esse mistério. Né? O grande cara responsável por isso é o Hiroyuki Owako, que é o roteirista desse jogo. Ele fez ali a história, né, essa storyline juntamente com o Takayoshi Sato, que é um cara que saiu da Konami e também foi trabalhar na EA, trabalhou na Nintendo também. Então se a gente pega assim essa coluna vertebral do Team Silent ali, dos criadores de jogo de terror da Konami, a gente tem nomes geniais, né? E que muitos deles foram trabalhar com o Keiichiro Toyama em Siren e estão lá até hoje. Então, se o Keiichiro Toyama tá com a sua produtora Bokeh Game Studio, então se o Keiichiro Toyama tá voltando pro terror, depois de ser o diretor ali do Japan Studio na Sony, quando a Sony debandou essa galera, ele montou seu próprio estúdio independente, tá fazendo um jogo de terror que ainda não foi anunciado, a gente não sabe qual é, mas ele tá. E além desses terrores pessoais, né, da gente ter Silent Hill como o foco, o centro, afinal é o nome do jogo, né, e a gente vê as capacidades da cidade de projetar essas monstruosidades, e como isso também é aberto a possibilidades interpretativas, né? O que significa aquele Stray Jacket, aquele monstro numa camisa de força, em uma posição que ele se esgueira e se rasteja pelo chão, ou então quando a gente encontra uma arma de fogo dentro de um carrinho de supermercado, o que isso quer dizer com relação à cidade onde a gente joga, ou então quando ele encontra uma lanterna no manequim com as roupas da Mary, né, naquela imagem que a gente tem muito forte dela doente no hotel, às margens de Toluca Lake também. Então tudo isso vai ficando, vai acumulando na sua cabeça de uma forma mais ou menos impactante, e isso, né, resvala, isso leva para um caminho de possibilidades interpretativas de convite do debate basicamente infinito. O próprio papel do Pyramid Head e o papel do executor ali, desde que ele surge naquele corredor longo e assustador e escuro, e o que ele faz com aquelas criaturas com pernas de cinta-liga, de meia arrastão, e o que significam essas personagens, né? Que tipo de sentimentos, que tipo de sensações enrustidas existem nesse personagem James, que é um cara qualquer, um cara que trabalha numa loja X. O que ele resguarda, né? Tudo que existe ali guardado dentro dele, que ele sufoca. E como essas criaturas, elas são basicamente projeções. A gente tem muito disso de uma forma, como eu disse e repito inúmeras vezes, mais ou menos explícitas, mais ou menos diretas, né? Então, Silent Hill é um absurdo de possibilidades. Silent Hill 2, o legado dele a gente vê para todos os lados. A forma como a gente tem um buraco na parede, havia um buraco aqui, ele se foi agora. As mensagens que estão espalhadas por cada detalhe no cenário, como isso é muito impressionante até os dias de hoje. O nível de complexidade de detalhes, e como a gente pode ir sempre criando paralelismos com relação ao que está acontecendo ali naquele momento, em Silent Hill, com o James, e o que a gente está fazendo no jogo em si, que ele vai pulando em buracos e buracos, o buraco que passa para a parede, que passa para o teto, se torna uma prisão, e a prisão se torna uma possibilidade de fuga, com uma navegação e coisas do tipo, para o desfecho absolutamente destruidor do hotel, quando a gente descobre o que de fato aconteceu com a Mary, e o que o James fez e por que ele se encontra nessa situação. Então cada detalhe de Silent Hill é muito bem pensado no Silent Hill 2. Eu acho que tudo colabora para um jogo que é nada além de uma obra-prima. Quando a gente pensa que aqui nasceu também os níveis de dificuldade para os quebra-cabeças, que a gente tem quebra-cabeças extremamente elaborados, que vão desde a gente posicionar de uma maneira simples moedas em uma mobília até a complexidade do significado da mulher que olha para um lado, de uma cobra aqui e ali, ou então dos enforcados, dos criminosos, de quem a gente tem por culpado e por inocente, e como isso está ali aliado a uma poesia, ou aliado a uma passagem de um diário de um doente num hospital, num sanatório, os próprios cenários em si, né? E a figura constante desse Red Pyramid Thing, que é como o James chama esse troço, esse ser absurdo, essa aberração pro Ed. Ele não tem um nome de Pyramid Head, isso aí foi dado pelos fãs, né? E como ele surge aqui e ali, né? E o papel da Maria nessa história toda, e o que de fato ela significa, e como isso depois é um tanto quanto alterado com o capítulo dela. A gente joga com ela e tem um outro momento da história.
com todos os seus finais e seus desfechos que a gente não sabe ao certo qual é o final, né? E como é muito inteligente na forma como a gente chega a esses momentos. E é isso, eu poderia ficar aqui falando por horas e horas a fio de Silent Hill 2, e eu deixo o convite para a gente conversar nos comentários e também para que você assista outros vídeos que eu fiz questão de fazer sobre Silent Hill. O primeiro é um sobre os 20 anos da série e um podcast que eu gravei lá no Joga aí TV, também sobre o aniversário da franquia Silent Hill, então eu vou colocar aqui na descrição esses links. E quero muito saber qual que é o seu personagem favorito de Silent Hill 2, qual que é a sua passagem favorita, sua criatura favorita, música favorita, né? Vamos conversar sobre Silent Hill 2 aí nos comentários. É isso aí, valeu, tchau!